E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre uma outra graphic novel que eu li essa semana, outra graphic novel da Nemo e outro material para estar em lista de melhores do ano. E me desculpem se às vezes eu sou repetitivo com esse lance de mais um quadrinho no Nemo, que é mais um dos melhores quadrinhos publicados no ano. Eu sei que parece repetitivo, mas se você der uma chance e ler, você vai ver que eu não tô exagerando, tá? É realmente um quadrinho sensacional. E aquela coisa, a Nemo, ela não publica muitos quadrinhos por ano, mas tudo que ela publica, bicho, é assim, escolhido a dedo. Olha só, esse ano eles publicaram Oleg, do Frederick Peters, publicaram Alcazar, Pele de Homem, com exceção de Oleg, esses outros dois eu falei aqui no canal, e publicaram agora In Waves. Publicaram também A Odisseia de Hakim, e todos esses são quadrinhos sensacionais. Se você leu, você sabe o que eu tô falando, tá? Então eu sei que pode soar repetitivo, mas é porque realmente são quadrinhos sensacionais e em ondas. Cara, esse quadrinho aqui é um show, tá? Foi escrito e desenhado por um americano, um cara chamado A.J. Dungle, e essa aqui é a edição francesa, que guardou o nome em inglês por algum motivo, In Waves. E antes de falar sobre a história do quadrinho, é interessante pensar sobre como isso aqui foi concebido, tá? Eu li uma entrevista com o A.J. Dungle em que ele fala, ele é californiano, não tem nem 30 anos, é um cara super jovem, essa aqui é a sua primeira graphic novel, e ele era estudante de design. E lá pro fim do curso ele tinha que fazer um trabalho, e o mandato do trabalho era apresentar a Califórnia para um gringo, utilizando alguns dos elementos característicos do estado, né? Então, ele podia pegar, sei lá, o O.J. Simpson, né? Um caso da Califórnia, esse foi o exemplo que ele deu, né? Podia pegar o Charles Ames, que é um designer muito conhecido, né, de móveis. Podia falar do Tom Blake, que é um surfista super conhecido, considerado um dos pais do surf. E ele, como era apaixonado por surf, né, praticante do esporte, ele não pensou duas vezes. Beleza, vou trabalhar aqui com o Tom Blake, fez um trabalho de design, né, para a faculdade em torno desse personagem da Califórnia e tudo. E ele chamou a atenção dos editores da Nobrow, que convidaram ele para fazer uma graphic novel sobre a história do surf. Só que à medida que o projeto ia avançando, e essa é a importância de um bom editor, os caras chegaram para ele, olha só, AJ, é interessante o que você está fazendo, mas ao invés de a gente fazer simplesmente um livro, um quadrinho sobre a história do surf, será que você não gostaria de contar uma história mais pessoal? Qual é a sua relação com o surf? Como foi que você começou a surfar? Para que ele tentasse, né, fazer alguma coisa, não fizesse simplesmente a história do surf em quadrinhos, sabe? Tinha que ter uma história. Então os editores começaram a puxar. E ele falou que, como o autor falou que havia começado a surfar pela influência de uma namorada que infelizmente faleceu, ela teve um câncer, morreu com 25 anos, super jovem, é o grande amor da vida dele e era isso que eles dividiam, surf. E daí os editores pensaram, caralho, é isso, explore isso no quadrinho, conte essa história de amor que você viveu, a relação de vocês dois com o surf, né? Como é que você está sobrevivendo ao luto e ao mesmo tempo você conta a história do surf. E foi exatamente isso que ele fez aqui nas páginas de Em Ondas, porque eu li a sinopse, né, que está presente na Amazon, e eu fiquei assim confuso. Tá, beleza, é um livro sobre a história do surf, mas também é um livro sobre amor e luto. Como é que ele conseguiu casar essas coisas? Mas sabendo, né, do processo, da concepção desse projeto, as coisas começam a fazer sentido. Então é isso, a sinopse não tá mentindo, realmente a gente vai ter a história do surf sendo contada, né, como foi que começou lá no Havaí, e os personagens principais, que são dois no caso, né, o Duke, alguma coisa, um sobrenome havaiano muito longo que eu não vou conseguir me lembrar, e o Tom Blake. E paralelo a isso, isso daí é uma história que está sendo contada, né, desde 1900 e pouco, e a gente tem história que se passa nos dias de hoje, que é a história do próprio AJ com a sua namorada Kirsten. Como foi que eles se conheceram, como foi que a notícia, né, quando ela descobriu que tinha um câncer, quando ela descobriu que ia morrer, né? Então a gente tem essas duas linhas temporais acontecendo ao mesmo tempo, que aqui na história dá para separar muito facilmente, porque a parte que se passa nos dias de hoje, ela tem essa tonalidade azul, né, que é a mesma tonalidade aqui da capa,
E as histórias que se passam antigamente, elas têm uma tonalidade sépia, né? Esse marrom aqui. E as histórias vão sendo contadas ao mesmo tempo, e daí elas se juntam. No final a gente descobre qual é a ligação entre a história do surf e a história dele com a Kirsten, né? Cara, é um quadrinho tão sensível. E veja, essa aqui é a edição francesa que é publicada pela Casterman. E a Casterman é a casa editorial do Craig Thompson, de Retalhos. E faz muito sentido que esses dois estejam no mesmo teto na França, porque o trabalho do AJ Dungle tem muito a ver com o trabalho do Craig Thompson. Então, se você leu Retalhos, se você gostou, cara, você vai adorar isso aqui. Tanto no ritmo da história, lembra muito o ritmo da história contada pelo Craig Thompson em Retalhos, mas também pela utilização de grandes painéis, grandes imagens, né? A imagem que respira. A única coisa no traço assim que é bem diferente é que enquanto o Craig Thompson ele desenha com o pincel, né? Tem um traço incrível. Aqui a arte do AJ Dungle ela é toda digital. E essa é a parte que eu não gostei muito porque é um desenho bonito, muito competente, mas é digital. Eu acho que se ele utilizasse pincel, o desenho dele ia ganhar demais, né? Mas ele mesmo fala que gostaria de ter utilizado o brush para fazer o quadrinho dele, mas que por causa do prazo ele se viu obrigado a fazer isso todo digitalmente, tudo. Mas não tira o mérito dele, desenha demais. Inclusive adoro a forma como ele desenha as ondas, né? Deixa eu mostrar para vocês um pouco da arte aqui. É realmente assim um desenho muito bacana. Então, um pouco sobre a história, tá? É uma história real, tudo aqui é real, né? Desde a parte do surf, né? Até da história do surf, até a história dele com a família da namorada, a doença, a morte dela. Então tudo começa em 1900, ele vai falar sobre a relação dos povos originários no Havaí com o surf, né? Como aquilo era quase um ritual espiritual, né? Do homem com a natureza e com as ondas, e como tudo foi estragado com a chegada dos colonos em seus navios e tudo. Aí teve esse primeiro cara que foi o Duke alguma coisa, eu não vou tentar pronunciar, o nome é havaiano muito longo, mas esse que foi o cara responsável por popularizar o surf, porque ele era apelidado de Aquaman, Hydroman, porque ele era um cara que nasceu no Havaí e que, cara, vivia nadando, vivia na água, era quase um peixe humano. Então ele foi para as Olimpíadas em 1912 na Europa, e bateu os recordes dos 100 metros de natação e tudo. O cara nadava, era um exímio nadador. E daí, já que ele estava na Europa, ele foi fazer umas demonstrações de surf. E os europeus ficaram de cara com aquilo. Pô, como assim? Dá pra andar no mar com essas pranchas de madeira? Então esse cara, o Duke, ele foi o primeiro cara a popularizar o surf fora do Havaí, fora dos Estados Unidos, né? E em seguida surgiu esse tal de Tom Blake, né, que foi inspirado pelo Duke, ele que tem uma história de vida completamente diferente, enquanto que o Duke era um cara alegre, feliz, que nasceu no Havaí e que respirava o mar. O Tom Blake, ele tinha uma existência um pouco, né, ele foi abandonado pelos pais e viveu de emprego em emprego, até chegar por acaso na Califórnia, quando ele descobriu o surf, completamente por acaso. E ele foi o cara que depois de ser impactado pelo Duke, quem ele conheceu, ele foi o cara a fazer a primeira prancha oca, né? Porque antigamente os havaianos utilizavam aquela prancha de madeira maciça, que era muito pesada, e seria muito difícil você popularizar o esporte quando, sabe, você tem que carregar uma prancha de madeira de 20 quilos para poder surfar. Então o Tom Blake, ele foi responsável pelo primeiro design de pranchas, né? E foi responsável por assim popularizar o esporte. Só que ao mesmo tempo que ele populariza o esporte e que ele cria uma prancha que era muito mais efetiva, muito mais que tinha uma performance muito melhor que as pranchas dos havaianos tradicionais, ele meio que vence os criadores do surf no próprio terreno deles. Então tem um gosto meio agridoce isso para o Tom Blake, né? Então são duas personalidades assim que vão estar bastante presentes aqui em Ondas, na parte em que fala sobre a história do surf. E ao mesmo tempo que o AJ Dungle nos conta isso, ele fala como foi que ele conheceu
a Kirsten, né, que, enfim, é uma história, um romance adolescente, os dois se apaixonam, ela que surfava por causa do irmão, meio que introduz o namorado à prática do surf, e daí ela descobre que tem um câncer, né? Ela vai ter que amputar a perna, mas não é suficiente, teve uma metástase, enfim, ela vai ter apenas 6 meses de vida, né? Restam apenas 6 meses para Kirsten, e tanto ela quanto o namorado e a família vão tentar aproveitar esses 6 meses da melhor forma possível, que é surfando, né? Ela já não pode mais praticar o esporte porque não tem energia, mas é como se tá ali na praia vendo o namorado surfar para ela fosse suficiente. Então ele vai contar aqui como foram esses últimos 6 meses, né? Até a morte da garota, que não é spoiler, né? Afinal de contas, tá na sinopse, né? É uma história de amor entre o autor e a namorada que morreu. Mas, cara, é uma história muito bonita. Vai fazer você chorar se você não tiver morto por dentro. Agora não sei qual é a parte exatamente que vai te fazer chorar, porque eu não chorei muito com a partida, né, do namorado e dela. Chorei mais com a mãe, né, a reação da mãe vendo a filha morrer no leito de morte. Toda essa parte aí foi foda. Acho que é porque eu sou pai também e fico imaginando minha filha ali e tudo. Mas é um quadrinho lindo, lindo, lindo. E a forma como tudo converge, sabe, no fim, é sensacional. Cara, recomendo fortemente Em Ondas, do A.J. Dangle, publicado agora pela editora Nemo. Tá rolando essa promoção Book Friday, e esse quadrinho, eu não sei qual é o preço da capa dele, mas ele tá com 30% de desconto, tá certo? Então, se quiser ler um quadrinho sensacional, recomendo fortemente. O link é o primeiro que tá na descrição. E também é aquele quadrinho incrível para você oferecer pro seu namorado ou pra sua namorada, tá? Esse quadrinho aqui é o típico quadrinho que é feito para você oferecer para quem não é acostumado a ler gibi, sabe? É um livro que pode ser lido por qualquer pessoa, e acho que esse é um grande trunfo, né, da Nemo. Todos os quadrinhos que eles trazem para o Brasil, a imensa maioria, pode ser lido por pessoas normais, né? Você não precisa ser um nerd de gibizinho para ler esses quadrinhos, pelo contrário, né? Então, se você quer introduzir alguém que você gosta na leitura, ofereça esse quadrinho aqui, Em Ondas. E, cara, se você tem uma namoradinha aí, quer conquistar aí alguém, velho, dá isso aqui pra ela que ela vai se amarrar, velho. Ela vai ver, porra, ó, cara sensível. Vai contar pontos pra você, garanto. Beleza? Então tá aí, Em Ondas, Leitora Nemo. Primeiro link na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo. Como sempre, esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comiczão.